Oi, gente, boa noite, tudo bem? Não apareci aqui o dia hoje, né? Na verdade, eu tô meio sumida aqui. Desde ontem, tô numa correria. Na verdade, eu falo isso, né? Numa correria, mas gente, enquanto não chegar a reta final de um casamento, é muita correria. E vou falar uma coisa pra vocês. Quem já passou, sabe muito bem. A gente pode programar com meses de antecedência, como eu planejei. Eu planejei praticamente com um mês de antecedência. Com um ano de antecedência. E muita coisa eu resolvi o ano passado mesmo, em setembro. Eu deixei muita coisa resolvida. Se eu falasse pra você, 90% das coisas eu deixei resolvida. Mas parece que quando vai chegando na reta final, faltam 16 dias, parece que esses 10% que falta pra resolver se multiplica. E parece os 90% que eu já resolvi tudo, eu tô tendo que resolver tudo de novo. Porque é muita coisa que a gente tem que resolver. Às vezes a gente programa uma coisa e não é do nosso jeito. Já era tudo programado, com pessoas programadas, lugares programados, e aí no meio tem que mudar, e aí você tem que correr para organizar de outra forma. Então, é uma correria só, é uma coisa boa, é muito boa, é uma correria assim, que é para algo bom, mas, gente, cansa um pouquinho. Às vezes bate até um desespero. Eu quero que chegue logo pra ver se isso aqui acaba essa correria, logo acaba. E eu tava conversando com a minha mãe. Parece que no final tem mais coisa pra fazer. É muito mais coisa que vai aparecendo e você lembra, e falta isso comprar, falta aquilo comprar, falta falar com fulano, falta falar com ciclano, tem que agendar isso, tem que agendar aquilo, e tudo é tudo agendado, e tem que pegar alguma coisa, tem que pegar. Então vai se tornando uma correria, mas é bênção de Deus. E aí, eu tava nesse meio tempo, né, que eu fico fazendo as coisas. Nesse meio tempo que eu fico fazendo as coisas, eu gosto bastante de refletir. E eu tava refletindo muito naquele louvor que fala assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas a glória do Senhor me atraiu. Mandei aqui esse pedacinho, a glória do Senhor me atraiu. E eu parei para reparar em toda a minha trajetória, porque tá ficando perto dos meus 22 anos. E eu parei para refletir em tudo que já aconteceu na minha vida. Porque às vezes você pensa, poxa, 22 anos, o que você já passou? Eu já passei por muitas coisas na vida, sabe? Porque todos os dias é um levante algo que você vive diferente. E aí eu fiquei ouvindo esse louvor da Gabriela Rocha e me fez refletir muito em tudo da minha vida, principalmente na minha vida espiritual, porque eu sei o chamado que Deus tem na minha vida. E aí eu me lembrei de uma época da minha vida onde eu sempre gostei de trabalhar muito com jovens, fazer culto jovens, sempre gostei muito disso. E era muito bom, e é muito bom sentir a presença de Deus. A igreja lotava de jovens, isso bem antes da pandemia. A igreja lotava de jovens e todo mundo numa só ligação. E ali o Senhor se fazia presente e isso era muito bom, sabe? E aí eu comecei a refletir, se eu tinha por volta dos meus 17 anos, 17, 18 anos, e eu fiquei refletindo nesse louvor, porque depois disso, na época da pandemia, eu comecei, parece que, me esfriar. E até o meu brilho, não tô falando brilho assim em relação de brilho, beleza? Mas aquele brilho espiritual que a gente tem quando a gente faz a vontade do Senhor, parece que estava sumindo. Parece que eu me sentia distante. Parece que quando eu louvava não era mais a mesma coisa. E aí eu comecei a lembrar de tudo isso quando eu tava ouvindo esse louvor. E aí eu comecei a refletir, cortando aqui o vídeo porque meu esposo me chamou. E realmente é tudo isso, tudo que esse louvor fala. Tentei me esconder por medo de não viver. E às vezes a gente pensa assim, a gente começa a renunciar muito ao querer de Deus pelas nossas próprias vontades. Eu tô falando no meu caso. Exemplo, só um culto, vou faltar só um culto de domingo para ir em tal lugar. Aí começa, eu vou faltar só um culto de quarto para ir em tal lugar. E ali eu comecei, tipo, como se negociando.
estar na casa do Senhor por outras alegrias, por festinhas de aniversário, essas coisas. Não estou falando que é errado. Eu estou falando que, tipo assim, uma coisa é você ir uma vez, mas outra é todo domingo. Você começar a negociar a tua presença. Eu sei que na minha igreja tem culto quarta e domingo, apenas 2 dias de semana. Então eu tenho livre segunda, terça, quinta, sexta e sábado, sabe? Mas às vezes eu não fazia. Às vezes, durante esses dias eu não fazia nada. Chegava quarta e domingo, vinha os convites e eu começava a negociar. E eu comecei a me sentir... Eu me sentia distante. Minha mãe olhava pra mim e falava assim: Vitória, parece que você não tem mais o mesmo brilho. Quando você louva, não é mais a mesma coisa, aquela mesma empolgação, porque verdade é, quanto menos a gente busca, mais distante a gente se torna de Deus. E ali, quanto mais você busca, mais perto de Deus você fica, mais ligação com o Senhor você tem. E ali eu comecei a perceber, até que chegou uma hora que eu falei assim: Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero voltar quem eu era antes. Eu quero voltar à minha ligação, eu quero voltar a ter a minha intimidade contigo. E ali foi quando eu decidi, falei assim: não, eu vou voltar a buscar como eu buscava antes. Só que vou fazer diferente. Se eu buscava uma vez, agora eu vou buscar 2, sabe? Só que aí eu comecei, assim, Deus foi me usando de forma tremenda, mas parece que eu ficava meio tímida. Como assim? Parece que eu ficava, depois de tudo que aconteceu, eu parecia que ficava meio tímida na presença de Deus. Eu ficava com vergonha de deixar Ele agir na minha vida, ou de deixar Ele me usar para falar para outras pessoas. Até um certo dia, isso ano passado já, teve uma campanha, na nossa igreja geralmente todas as quartas costuma ter campanha, termina uma, a gente começa outra. E aí eu fui louvar, e nesse dia eu louvei com meu irmão. Meu irmão não gosta nem de cantar na igreja, mas ele se juntou, queria cantar aquele louvor. E se teu barco parecer que vai naufragar, né? Aí eu sei que ali a gente começou, era quarta de oração, e então cada um buscava por algo na sua vida, e eu tinha um propósito na minha vida, eu buscava por aquele propósito, por algo. E aí quando eu tive a oportunidade, eu chamei meu irmão. Eu chamei meu irmão para louvar comigo, aí ele iniciou lá o louvor, a gente foi cantando. Quando chegou numa parte do louvor que exatamente foi essa, quando o louvor dizia assim: e se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Quando no meio do louvor eu entoei isso, cadê Jesus? Que eu falei assim: mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, está dando uma ordem para o vento, sou eu dono do tempo, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Gente, parece que quando eu falei assim, que Jesus estava vindo aí, foi como foi uma flecha no meu coração. Ali o Senhor me renovou. E ali o Espírito Santo tomou conta de mim, sabe? Aquela intimidade que eu achava que eu tinha perdido com Deus, ali Ele me renovou. E eu deixei o Senhor me usar da forma que Ele queria. E é incrível que você, quando realmente você tá com o teu coração aberto, meu irmão, não adianta você se prender não, porque o seu te pega e pega de um jeito. E ali ele começou a palestrar comigo e eu chorava. E ali ele falou assim: aquilo que você achou que você não tinha mais comigo, eu estou renovando nessa noite com você. Aquela aliança que você achou que tinha sido rompida, jamais eu rompi. Eu nunca deixei de te guardar e te livrar. Em todo momento eu estive contigo. E nessa noite eu renovo aquilo que você achou que tinha perdido comigo. E daí pra cá, aquilo ali foi como uma flecha no meu coração. E eu falei: Senhor, nunca mais eu deixo. Eu negocio a tua presença, jamais eu vou negociar a tua presença, jamais eu vou negociar estar na tua casa, na tua presença, por coisas que o meu coração às vezes deseja. E ali, irmãos, ó, falando assim, irmãos, é costume de falar na igreja. E ali, gente, foi maravilhoso. Então, dali pra cá, eu entendi que por mais que a gente tente se esconder, por medo de não viver quando a gente é escolhido, não adianta. Não adianta. O Senhor ele tem um propósito na vida de cada um. Então não adianta você se esconder. Aonde você estiver, o Senhor ele vai te usar da forma que Ele quer.
E outra, eu falei assim, nossa, tá chegando os meus 22 anos e eu fico muito grata de como tudo tá acontecendo, de como eu vou chegar nos meus 22 anos, na posição que eu estou, sabe? Com meu coração gratificante na presença do Senhor e saber que a cada dia que passa o Senhor está cuidando de mim em cada detalhe. Então não tem que... Porque o Senhor, Ele quer palestrar com a gente. Então, assim, em relação a isso e várias outras coisas da minha vida, eu só tenho que agradecer. Então, foi como eu falei, não só até o dia 22, porque eu vou fazer 22 anos, ou porque eu vou casar, não. É porque foi a data e o ano que o Senhor, Ele escreveu e marcou para que eu pudesse glorificar o nome dEle por tudo que Ele tem feito na minha vida e ser uma nova etapa na minha vida. Então, assim, toda essa correria, algumas coisas não dando errada, outras coisas dando certo, eu não devo questionar, só tenho que agradecer. Por mais que eu esteja cansada, irmãos, eu só vou agradecer. Só vou agradecer porque lá na frente a recompensa é bem maior. Então, eu só tenho que agradecer. Tem luta? Tem. Na Bíblia não tá falando que a gente não vai ter luta, não. Na Bíblia tá bem claro que fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, assim, a gente tem que ter bom ânimo, irmão. O barco tá balançando para um lado e para o outro, segue no barco. Fica no barco, porque o Senhor, Ele tá no barco. E aonde Ele falou para você que você ia chegar, confia. Confia, irmão. Confia que mais para frente você vai ver como é que é entregar o coração para Cristo. Entregar todos os sonhos a Ele. Deixar Ele agir. Sabe, perfeito. É tudo perfeito. Quando ele palestrou comigo a primeira vez e me deu uma primeira canção, e eu tinha apenas 15 anos, num momento difícil, de medo. Minha mãe tinha sido internada 2 dias anteriores, né? E ali ela tinha entrado para a sala de cirurgia 11 horas da manhã, e já eram 5:30 da tarde, ninguém tinha notícia. Não sabia se ela tinha entrado ou saído no centro cirúrgico, e até mesmo assim, porque até então fisicamente ela estava bem e por ser nova não podia ficar ninguém acompanhando, então a gente não tinha notícia. E ali o coração da gente vai ficando aflito, porque a pior coisa é você não ter notícia de algo. E ali eu lembro muito bem quando eu escutei uma voz clara, pega teu violão e vai até teu quarto que eu quero palestrar contigo. Ali o Senhor começou a palestrar comigo e Ele foi me dando uma canção. Então eu aprendo muito que no momento de dificuldade a gente tem que... Demorei a aparecer aqui, mas também quando eu apareci, né, foi um monte de vídeo. Mas é porque eu precisava compartilhar isso com vocês. O Senhor, Ele já fez tantas coisas na minha vida. E uma das principais coisas que às vezes eu falo até aqui, minha mãe já teve um problema, uma doença, né? Já enfrentou por coisas na vida. E uma das vezes que o Senhor mais palestrou comigo e eu estive mais próxima dele, que foi até quando ele me deu a primeira canção, foi quando minha mãe estava internada na sala de cirurgia, porque quem não sabe, minha mãe já teve câncer e eu tinha apenas 15 anos. E ali foi quando o Senhor me deu meu primeiro louvor. E eu aprendi que nos momentos de dificuldade, a gente está ligado com Ele, a gente precisa abrir muito os nossos ouvidos para o que o Senhor Ele quer falar com a gente. Porque às vezes a gente fica tão nervosos e esquece de ouvir o que Ele tem para falar com a gente. E foi ali. E é isso, gente, porque agora eu vou para a igreja. E quando eu chegar eu falo com vocês. Beijos. Fique com Deus. Eu não vou finalizar aqui não, porque depois eu vou voltar pra falar com vocês. A gente teve que chegar um pouquinho mais atrasado hoje na igreja, mas conseguimos chegar. Foi um culto abençoado, graças a Deus, quarta-feira. A nossa campanha é sobre Josafá, né? Ali quando Josafá recebe a notícia em que venha uma multidão atacá-lo, ele teme, mas tem aquela passagem que fala... pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E aí ele reúne o pessoal de Judá para jejuar e Deus garante a vitória.